Olá, bora lá mergulhar neste quebra-cabeças fascinante que são os trava-línguas. Vamos usar as próprias frases para perceber o que é que as tornam um desafio tão delicioso e ao mesmo tempo frustrante para a nossa boca e para o nosso cérebro. A pergunta parece simples, não é? Mas olha, a resposta é bem mais complexa do que parece. Toda a gente já passou por isto. Estamos a tentar dizer uma frase e as palavras saem todas trocadas. Então, vamos lá perceber porquê. Vamos começar com um clássico, um que toda a gente conhece. She sells seashells by the seashore. O desafio de dizer isto rápido 5 vezes é um exemplo perfeito para começarmos a nossa investigação sobre o que é que se passa de facto na nossa boca. A nossa primeira paragem, a técnica mais comum e, se calhar, a mais conhecida nos trava-línguas, a aliteração. É aqui que a maioria das frases nos apanha pela primeira vez. A literação, basicamente, é a repetição do mesmo som no início das palavras. Parece fácil, não parece? Mas quando o nosso cérebro tem de planear e a nossa língua tem de executar o mesmo movimento vezes sem conta e a alta velocidade, bem, é aí que as coisas começam a complicar. E o que é realmente interessante aqui é como isto nos mostra o problema. Não se trata apenas da repetição do som s. A frase, na verdade, mistura o som s com o som sh. O nosso cérebro antecipa o padrão, mas aquela pequena mudança na posição da língua para passar de s para sh é mais do que suficiente para instalar o caos. E aqui está o outro clássico. A repetição explosiva do som P é o que torna esta frase tão, mas tão difícil. Os nossos lábios têm de se fechar e abrir muito depressa e manter esse ritmo é um verdadeiro treino para a articulação. E este exemplo é ótimo porque mostra que não é preciso uma frase muito longa para criar um desafio. A sucessão rápida dos sons F e FR cria aqui um obstáculo enorme. É a combinação daquele som fricativo F com a vibração do R que nos faz mesmo tropeçar. Ok, vamos subir um pouco o nível de dificuldade. Agora já não se trata só de repetir um único som, mas de forçar a nossa boca a alternar muito rapidamente entre sons que são muito parecidos, mas com diferenças cruciais. Reparem só na subtileza disto. Kitten e kitchen. A única diferença fonética é mínima entre um T e um Ch. O nosso cérebro olha para as duas palavras e, claro, a confusão instala-se muito facilmente quando está a planear os movimentos da fala. E aqui está a armadilha em pleno funcionamento. O cérebro tem de navegar entre kitten, chicken e kitchen. Todas estas palavras partilham sons semelhantes e uma estrutura rítmica parecida. E o que é que acontece? O cérebro tenta arranjar um atalho e acaba por misturar os movimentos da língua. Temos aqui outro par bem traiçoeiro, witches e watches. A diferença está na vogal, um I curto contra um A curto. Quando dizemos isto depressa, esta pequena mudança de vogal torna a precisão um verdadeiro desafio. Esta frase é um verdadeiro campo minado linguístico. A constante troca entre which e watch força o nosso maxilar e a nossa língua a fazer ajustes minúsculos à alta velocidade. E é precisamente aí que a maior parte das pessoas se engana. É um teste fantástico ao nosso controle motor fino. Pois é, a gente foca-se muito nas consoantes, mas, como acabamos de ver, as vogais podem ser igualmente traiçoeiras. Vamos ver um exemplo em que as vogais são as verdadeiras estrelas do desafio. O desafio é dizer isto. O fluxo contínuo de sons vocálicos parecidos com ear é incrivelmente difícil de manter. A língua tem de deslizar suavemente entre estas posições das vogais, sem tropeçar, o que é bem mais difícil do que parece à primeira vista. Muito bem. Preparem-se, porque chegamos ao nível final. Estes são os trava-línguas que juntam tudo. A literação, grupos de sons complicados e mudanças rápidas de vogais para criar o desafio supremo. Olha, este é muitas vezes considerado um dos trava-línguas mais difíceis da língua inglesa. Vejam bem, é uma sinfonia de sons sibilantes e paragens abruptas. Parece que foi quase desenhado para ser impossível de dizer depressa. Vamos lá desmontar este monstro para ver como a armadilha se vai montando. É uma sequência implacável de sons S, TH, X e K. A ponta da nossa língua tem de ir para a frente para o TH, para trás para o S e X e a parte de trás da língua para o K. Tudo numa fração de segundo. É basicamente ginástica para a boca. E temos aqui mais um que, ufa, combina múltiplos desafios. Temos a repetição explosiva do B, a alternância entre os sons G
e que, e ainda uma série de vogais curtas que estão sempre a mudar. E aqui fica tudo bem claro. Temos a aliteração com o B, grupos de sons semelhantes com bug, big e black, e depois a dança das vogais em bit, black, bear, bleed, blood. É a combinação disto tudo que o torna um desafio formidável. E pronto, chegamos à nossa secção final. Já vimos como a repetição, os sons parecidos e as combinações complexas nos podem pregar partidas. E agora, um último desafio para fechar. Portanto, para recapitular, o grande segredo de um trava-línguas não está numa única palavra, mas sim na sequência e no fluxo entre os sons. É um teste aos limites do nosso planeamento e execução motora da fala. Para terminar, fica aqui este. Não depende de consoantes fortes, mas sim de um fluxo suave e algo confuso de vogais e consoantes suaves, como o M e o N. É um desafio diferente, sabem? Mais subtil, mas igualmente difícil. E agora fica uma pergunta para pensar. Ao longo desta análise, qual foi o trava-línguas que se revelou mais complicado? A resposta diz muito sobre os pontos fortes e fracos da nossa própria articulação. É um lembrete incrível da complexidade que existe por trás de algo que fazemos todos os dias: falar.